Olá, eu me chamo Mauro, sou enfermeiro e na aula de hoje nós vamos falar sobre bloqueios de ramo. Estímulo elétrico do coração. Vamos começar relembrando o nosso marca-passo natural. Então vamos lá. Começa aqui a despolarização, o estímulo elétrico ele começa lá no nó sinusal. Nó sinusal desce pelos feixes, despolarizando os átrios simultaneamente. Depois tem uma pausa, descendo para o nó AV. Depois os feixes de rins, ramo direito, ramo esquerdo e as fibras de Purkinje. E aí a despolarização ventricular forma o complexo QRS. Então, primeiro é despolarizado o feixe de rins. O feixe de rins ele é despolarizado e no final dele formando a onda Q. Depois é despolarizado o ramo direito e depois o esquerdo. O ramo direito ele é menor que o esquerdo. Então, primeiro forma a onda R, que é a despolarização do ramo direito, depois forma a onda S, que é a despolarização do ramo esquerdo. Nessa figura aqui vocês vão entender até melhor no que eu estou falando. Então vamos lá. Feixe de rins é a despolarização formando a onda Q. Depois ele despolariza simultaneamente os dois ramos, tanto o direito como o esquerdo. E o término, o ramo direito, ele termina primeiro do que o esquerdo. Por quê? Ele é mais curto. A outra é uma via mais longa. O ramo esquerdo, ele subdivide por fascículos, formando fascículo septal, fascículo anterior esquerdo e fascículo posterior esquerdo. Então, no término do ramo direito, ele forma a onda R. E o término do ramo esquerdo, ele forma a onda S. Então, quando falamos sobre bloqueios, falando sobre distúrbio de condução, antigamente, bloqueios eles eram divididos em grau 1, grau 2, grau 3. Então, isso daí já são nomenclaturas antigas. As nossas novas agora, conforme as atualizações, nós falamos o quê? Essa despolarização, o normal dela, do alargamento do QRS, como é que é? Ele é estreito e ele dura até 100 milissegundos. Acima de 100 e abaixo de 120 milissegundos, nós temos um distúrbio de condução do ramo. Se esse bloqueio aqui está sendo despolarizado e o bloqueio tiver mais na parte distal, nós teremos um distúrbio de condução do ramo direito. Se tiver na parte esquerda, no ramo esquerdo, na parte mais distal deste ramo, nós temos o quê? Um distúrbio de condução do ramo esquerdo. Se essa condução elétrica, esse estímulo cardíaco, ele tiver bloqueado, quanto mais próximo do começo da ramificação, aí nós falamos sobre bloqueios de ramos. Se for à direita, bloqueio de ramo direito. Se for na esquerda, falamos sobre bloqueio de ramo esquerdo. E aí, dependendo da onde que está esse bloqueio do ramo esquerdo, nós falamos sobre bloqueios do ramo esquerdo fascicular, porque pegou só um dos fascículos do ramo direito. Mas, em geral, nós falamos o quê?
falamos sobre bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Então, vamos visualizar no eletrocardiograma os bloqueios. Aqui nós temos um eletrocardiograma de 12 derivações, e aí como que nós vamos verificar esse bloqueio de ramo direito? Sempre nós vamos avaliar em V1, tá? E o V1, ele está alargado e positivo, mais para positivo. Então, nós estamos diante de um bloqueio do ramo direito. Sempre avaliamos, então, em V1. Vamos avaliar em V1 e se ele está positivo, nós temos o quê? Um bloqueio de ramo direito. Lembra-se que, primeiro despolariza o direito, depois despolariza o esquerdo. Tá? E o bloqueio de ramo esquerdo? Também vamos avaliar em V1. E aí vocês verem aqui que o ramo esquerdo, que é para baixo, está negativo. Ó. Então aqui está negativo e alargado. Então esse daqui é um bloqueio de ramo esquerdo. É um BRE. Tá? Então aqui, positivo em V1 é um bloqueio de ramo direito. Negativo em V1 é um bloqueio de ramo esquerdo. Ok? Vamos fazer até uma analogia aqui, como lembrar lá nos bloqueios e o que nós podemos ajudar também. Então isso daqui é para ajudar a pessoa e conseguir decorar. Nós não vamos colocar lá se for fazer uma prova, às vezes alguma coisa, colocar sobre setas e que está errado, né? Então isso aqui a gente é mais para nós lembrarmos se tratando de bloqueio. Então, você que é um motorista e você dirige um carro, você está dirigindo o carro e aqui nós temos o que? A seta. A seta para virar à direita e para virar à esquerda. Então, quando nós estamos dirigindo um carro, nós colocamos a seta para cima. Quando nós colocamos a seta para cima, nós vamos virar à direita. Se nós colocarmos a seta para baixo, nós vamos virar à esquerda. Então, isso daqui ele lembra muito o quê? Lá na eletrocardiografia também. Então, seta para cima, bloqueio de ramo direito. Seta para baixo, bloqueio de ramo esquerdo, tá? Então isso daqui é para lembrar e vocês sempre avaliar em V1. A gente avalia a derivação V1, ou por quê? Muitos vão, mas por que avalia a derivação V1? A derivação V1, ela está onde? Ela está ali no osso external, no quarto espaço intercostal à direita. Então ela está bem ali e é a localidade onde nós conseguimos visualizar melhor o começo do estímulo elétrico. Então é uma localidade. Então ali a gente consegue avaliar tanto a despolarização do átrio e do ventrículo. Então a parte positiva do QRS é ramo direito e despolarizando para o ramo esquerdo é a parte negativa do complexo QRS formando a onda S, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, entendido e bloqueio de ramo nós sempre avaliamos e ele dá o diagnóstico de algumas patologias cardíacas também, tanto como as mais graves como as menos graves também, tratando-se de emergência e urgência em pronto-socorro também e tendo tomadas de decisões também, ok? Fica com Deus, um abraço e até mais.